what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Bom, gente, continuando falando sobre as características do Renascimento, a última característica que eu vou destacar para vocês hoje aqui é uma nova visão do tempo. Por quê? Durante a Idade Média, devido à imposição da Igreja Católica, o tempo era considerado propriedade divina, de Deus, certo? Então você ganhar dinheiro com a utilização do tempo era algo pecaminoso. Você emprestar dinheiro, por exemplo, era um pecado terrível para a Igreja Católica, tá? Porque se você ganha dinheiro com o tempo que é de Deus, você está roubando Deus, entende? Então vai haver no período do Renascimento uma mudança desse pensamento, certo? Aonde você não será mais pecado, pelo contrário, é um sinal de prosperidade, entende? Então essa mudança de como se apropriar do tempo, né, vai ser uma mudança do pensamento, né, muito grande, que vai fazer com que inclusive encontre restrições perante a Igreja Católica, né? Você utilizar o tempo para o seu benefício individual, lembrando da característica anterior do Renascimento, né? Vai contra seria contra o pensamento teocrático da Igreja, certo? Bom, a partir daqui então a gente já pode colocar, acho que já ficou claro para vocês, o que seria o humanismo. O humanismo é essa visão de mundo aonde ela foca no protagonismo do ser humano. Entende? Então o ser humano, ele é protagonista. Ele é capaz de solucionar os problemas, as demandas que ele vai enfrentar ao longo do seu desenvolvimento, tá? E aí, o que caracteriza esse humanismo é o próprio Renascimento, que a gente percebe o protagonismo desse ser humano, né? A retomada do pensamento grego-romano, né? O antropocentrismo, a nova visão de tempo, a valorização do indivíduo, certo? Tudo isso faz parte das características do humanismo, tá? Desse protagonismo do ser humano no planeta, certo? Bom, no campo político da era moderna, então, a gente vai perceber a figura do rei absolutista, né? Inicialmente, esse rei, no início da era moderna, com a queda do Império Romano do Oriente, né? Final do século XV, segunda metade do século XV, vamos perceber cada vez mais o fortalecimento dos monarcas aliado a essa burguesia, tá? Que vai gerar um modelo econômico chamado mercantilismo, que vai estar associado, fundamentado nas grandes navegações do século XV, tá? Então olha como uma coisa está relacionada à outra. Lá no início, lá no século XI, o fim das invasões, o aumento da produção vai acabar dando como consequência a modernidade. Vai mudar o sistema político, vai surgir um rei que manda em tudo. É óbvio que ele vai ter ajuda de parte da nobreza, da burguesia, da própria Igreja Católica, mas a palavra final é do rei, tá? Na área econômica, o rei ele vai controlar todas as ações, por isso que é absolutismo, né? Esse mercantilismo ele vai ter várias características distintas, acumulação de metais, protecionismo, né? Mas sempre com a intervenção do rei, tá? Na área da tecnologia, nós tivemos várias inovações decorrentes do pensamento renascentista, né? A criação do globo terrestre, contrariando
aquela ideia teocêntrica que a Terra era plana e o centro do universo, entende? Esse pensamento, esse foi desenvolvido durante a época moderna. Outro elemento que a gente pode destacar aqui é o Atlas da Anatomia Humana. Nossa, isso deu um maior rebu. Por quê? Segundo a Igreja Católica, nosso corpo é o templo de Deus, então ele não poderia ser violado por outras pessoas, certo? Então aí os pensadores renascentistas vão começar a destrinchar o corpo humano para saber a origem das doenças, como a pessoa morreu, como funciona determinados órgãos. E isso inicialmente era totalmente proibido pela Igreja Católica, entende? Mas graças a esse conhecimento foi desenvolvido estudos que puderam curar várias doenças, melhorar a vida de muitas pessoas, entende? Então isso é importante a gente destacar como a ciência da modernidade influencia a nossa vida hoje, né? E graças a esses princípios, né, nós nos desenvolvemos muito, né? Muitas vidas foram salvas por causa disso, né? O próprio desenvolvimento da ciência a partir da era moderna comprova isso, tá? A imprensa é uma obra, é uma tecnologia da era moderna, né? E olha só para vocês perceberem a ironia, né? A primeira obra impressa foi a Bíblia, né? Para vocês verem que não é porque o cara é da modernidade que ele é ateu, né? Não que ser ateu seja algo negativo, mas é que algumas pessoas entendem como uma polarização entre ciência e religiosidade, né? Negativa, né? Então a gente está mostrando aqui, ó, o cara que Gutenberg, né? Que criou a primeira máquina, ele imprimiu a Bíblia, porque ele queria difundir as ideias da Bíblia. Aí é outra questão da reforma que depois a gente vai ver em outra aula, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assistam as 3 aulas, tá bom? Um abraço, até a próxima. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business.